Boa noite a todos. É com um grato prazer que aqui estamos mais uma vez, hoje para concluir o ciclo de palestras que vínhamos fazendo sobre a codificação e necessariamente falar da codificação, nem que seja por um singelo, mas bem merecido ato de homenagem, deveremos falar da figura insigne do codificador, Allan Kardec, ou Denisard Hippolyte Léon Rivail, na sua última encarnação, é que foi o codificador, tendo adotado o pseudónimo de Allan Kardec, como adiante recordaremos. Claro que falar da vida desta entidade e como, quando falamos de história sobre qualquer evento, organização ou pessoa, há sempre um antes, há sempre um durante e um depois. Assim, iremos começar por analisar um antes desta última encarnação, com os dados que temos sobre encarnações prévias, que Denisard Rivail possa ter tido. Depois olharemos para o período da última encarnação, compreendido entre 3 de outubro de 1804, quando ele nasce em Lyon, e o seu desencarne a 31 de março de 1869, em Paris. Por fim, olharemos para o depois, como ficou o seu legado, se houve também já alguma encarnação confirmada após este desencarne de 31 de março de 1869. Comecemos então pelo antes. No antes, nós podemos encontrar na literatura que está à nossa disposição uma primeira encarnação que encontramos neste livro, ditado pelo Conde de Rochester, em que é uma obra mediúnica, naturalmente, em que supostamente ele terá sido um sacerdote no período de Ramsés II, no Antigo Egito, sacerdote Amenófis. Estamos a falar de mais ou menos 3.400, 3.500 anos antes de nós, na época da 19ª dinastia, mais ou menos no período em que viveu Moisés. Vale o que vale, é a referência mais antiga que conseguimos encontrar. A seguir a esta, há uma, e aqui já com ponto de interrogação, e o ponto de interrogação não é nosso, é mesmo do próprio Kardec. Julga-se que ele poderá ter sido Platão. Isto é, o espírito Zéfiro, o seu espírito familiar, os primeiros espíritos que se revela e que diz que tinha sido colega dele, sacerdote druida nas Gálias, com ele, através da médium Caroline Baudin, lhe diz que ele também deveria ter sido Platão, ou que foi Platão. Kardec teve dúvidas. Este livro, A Volta de Allan Kardec, de Weimar de Oliveira, refere este dado também. Mas se Kardec teve dúvidas com o seu espírito racional, embora não nos custasse muito a aceitar, dado o perfil psicológico das duas entidades, consideramos nós também que devemos manter esta dúvida se o próprio duvidou. A seguir, sim, há aquela que é a mais aceite. E, como tal, é aquela que, se de alguma forma, se considera mais comprovada. Exatamente, Allan Kardec, sacerdote druida, em 58 a.C., é o imperador Júlio César, que comanda toda aquela área, aquela extensão geográfica das Gálias, e isto é-lhe referido exatamente por esse espírito Zéfiro, também tinha falado de Platão, através dessas médiuns, Caroline Baudin, Jafet e Rousseau, que ele confirma depois com Jafet e Rousseau, os tais critérios da lógica e universalidade que Kardec nunca abdicou na sua investigação. E, baseado provavelmente nisso, ele aceitou ter sido esta entidade, e a tal ponto que a tomou como o nome, o pseudónimo utilizado depois na obra, para significar que ele não era o autor daquela codificação. Um ato de humildade digno deste perfil psicológico desta entidade. É esta, pois, a encarnação que se aceita mais comumente, sem grandes dúvidas. Bem, por exemplo, referido neste livro, o Livro dos Espíritos, a sua tradição histórica e lendária de Canutal, é um investigador
de Kardec. Depois desta, há uma que vem de novo num livro ditado pelo Conde de Rochester, este livro que aqui está, Herculano, em que ele terá sido provavelmente um centurião romano, Quirilius Cornelius. É contemporâneo de Jesus e que se terá inclusivamente oferecido para deixá-lo fugir e ofereceu-se a ele para morrer em seu lugar. Esta encarnação causa-me alguma interrogação. E porquê? Porque vimos que a anterior era em 58 a.C. Esta, para ser contemporânea de Jesus, ocorreu, e se ele já era centurião, portanto, teria pelo menos a idade de Jesus, ou à volta da idade de Jesus, 30 e poucos anos, 33 depois de Cristo. Portanto, estamos a ver que há, obrigaria a que Kardec, como sacerdote, teria morrido logo a seguir, a 58 a.C., e teria tido um período de erradicidade muito curto e ter nascido mais ou menos no período em que nasceu Jesus. Terá sido assim, não é bem o mais comum nos períodos de erradicidade. Pomos as nossas dúvidas, mas de qualquer das maneiras estamos em investigação histórica, é isto que conseguimos obter. Já esta, de Janus, nos sugere, nos inspira mais credibilidade. Se a de sacerdote druida, como Allan Kardec, é aquela que mais credibilidade nos sugere, esta seria, em nossa opinião, a segunda. E porquê? Porque Janus foi um sacerdote e um mártir reformador checo e tem características muito parecidas à de Denis Arrival. A esta entidade, que também foi Allan Kardec, racionalista, investigador, cético, e este homem é queimado vivo, este homem é um clérigo e é atraído a Constança, ao Concílio de Constança, é uma cidadezinha alemã, na fronteira ali entre Suíça e Alemanha, mas já na Alemanha, e é atraído aí quando existiam 3 papas para resolver um diferendo, e é atraído aí à má fé e acaba por ser quase considerado um herege e é queimado. Isto passa-se mais ou menos, estão a ver aqui, a Igreja Católica Romana sofre uma grande cisão no século XI, em que se divide para a Igreja Ortodoxa, que ocupa as partes geográficas do leste da Europa e Ásia, e a Igreja Católica Romana que permanece na Europa Ocidental, neste lado do mundo. E Janus vive imediatamente antes de haver a seguinte cisão já na Igreja Católica Romana, que é provocada por Lutero. Lutero que se inspira, também um reformador, se inspira já na obra reformadora de Janus. É tão forte a credibilidade desta reencarnação na Europa Central, na Alemanha, na Suíça, que inclusivamente é dado como certo esta encarnação prévia de Denis Arrival. Vale o que vale, de qualquer das maneiras, como na nossa apreciação, ela estará em segundo lugar de credibilidade depois da de Allan Kardec. Inclusivamente, em Praga, existe um monumento, é considerado, digamos, como um herói nacional, uma figura nacional. Existe um monumento a Janus na Praça Grande, que ali está junto àquele relógio que é ex-libris de Praga. Vale a pena visitar quem lá for. E pronto, a seguir dá-se Hippolyte Rivail, ou mais propriamente, legalmente, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Embora ele, durante a vida, se tenham trocado ali os nomes, e ele próprio foi, também aceitou isso, Hippolyte Denisard Léon Rivail, enfim. Mas veremos adiante, em termos quando ele morre e por causa de questões testamentárias, é reposto exatamente o nome com que ele foi batizado, com que ele foi inscrito, com que consta a data de nascimento, na certidão de nascimento, e que é exatamente Denisard Hippolyte Léon Rivail. Vamos então agora olhar para este período em que ele encarna esta figura, e podemos também dividi-la em duas partes. Uma parte antes
da sua missão espírita e uma parte após a sua missão espírita. Durante a sua missão espírita. A sua missão espírita ocorre fundamentalmente durante 12 anos, entre 1857 e 1869. Mas entre 1804 e 1857 ele tem uma vida fundamentalmente dedicada às questões académicas. Neste período, em 1848, há uns fenómenos que despertam a atenção dos investigadores, e nomeadamente também de Rivai, para estas questões. E acontece em 1848, em Hydesville, do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos. Por isso aqui também trazemos, e acontece neste período em que Kardec ainda não se tinha interessado pela causa espírita, mas que são estes fenómenos que também a sua sequência os chama a atenção. Vamos então olhar para o início do plano. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e foi batizado com o nome Hippolyte Léon Denisard Rivai. Cá está, realmente é Denisard Hippolyte Léon Rivai. Filho de uma tradicional família católica, graduada em pedagogia e direito, o menino Rivail recebeu uma educação primorosa e desde cedo já demonstrava excepcionais virtudes intelectuais. Concluiu o curso escolar em Yverton, Suíça, no famoso Instituto Pestalozzi, na época a escola modelo da Europa. E não apenas isso, Rivail tornou-se o mais célebre seguidor do respeitado educador Johann Pestalozzi, o grande reformador do método educacional. Antes mesmo de chegar à conclusão do curso, o menino já dava aulas de reforço aos colegas. Aos 18 anos, já era bacharel em Ciências e Letras, além de poliglota. Falava fluentemente alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, além de sua língua nativa, o francês. De volta à terra natal, trabalhou como pedagogo e tradutor literário. Já estabelecido profissionalmente, Rivail casou-se com a também pedagoga Amélie Gabrielle Baudet e com ela compartilhou um grandioso projeto social, trabalhar para uma maior democratização do ensino. O próprio casal abriu salas de aulas gratuitas para diversas disciplinas aos mais humildes. Lecionou química, física, matemática, fisiologia, língua e retórica, entre outras matérias. Condecorado pela Academia Real de Arras, foi também admitido membro pela Real Academia de Ciências Naturais. Vamos fazer um roteiro geográfico-temporal disto que acabamos de ver e ouvir. Vamos colocar no terreno, no espaço e segui-lo. Portanto, ele nasce realmente em Lyon, na rua Sala 76. A casa dele hoje já não existe, está reconstruída nesta rua. E nasce em 3 de outubro de 1804. Depois, ele, aos 11 anos de idade, em 1815, vai para a Suíça, para o Instituto Pestalozzi, para Yverdon-les-Bains, na Suíça. E aí permanece até cerca dos 18 anos, e com tal mérito como estudante que na fase final desta permanência neste instituto, ele inclusivamente é convidado a ser uma espécie de um submestre, isto é, um assistente dos mestres. Portanto, ele permanece aqui até 1822. Em 1822, ele então vai para Paris. É a sua primeira morada em Paris e ele passa a habitar na Rua da Harpa 117. Esta rua que se situa, estão a ver aqui o rio Sena, é a sul, ali Notre Dame, naquela ilhinha que ali está, e ele, a sul do rio Sena, esta é a primeira morada dele. Ele aqui dedica-se, é professor, dedica-se e escreve obras. É a sua primeira morada de professor solteiro. Depois ele muda-se, em 1828, ele muda-se para a Rua de Vaugirard 65.
está aí até 1831, véspera de ele se casar com Amélie Boudet e mudar-se exatamente para a Rua de Sèvres 35, onde funcionava um Instituto de Sèvres de que ele era sócio com o seu tio. Este instituto depois foi à falência. De qualquer maneira, ele mudou-se para aí e, como vimos, ele casa-se com a Amélie Boudet em fevereiro de 1932 e passa a viver aqui. Depois disto, então, ele muda-se para a parte norte do Rio Sena e é aqui a primeira morada como codificador, na Rua dos Mártires, número 8. Ele muda-se para lá em 55. Ora bem, durante todo este tempo, aqui temos um elencar das obras que ele publica, são imensas, como aqui podem ver, desde curso prático e teórico de aritmética, catecismo gramaticais, gramática francesa, e também 4 peças teatrais que ele traduziu. Como vimos, ele era poliglota, falava várias línguas e traduziu também peças teatrais. Isto para verem a grande capacidade produtiva de um académico, que ele era dedicado à formação, o gosto por ensinar, e é a vida dele antes de ser codificador. Como vimos neste período, em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as 2 filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes. Estes fenómenos, como vimos, ocorrem em 1848, e ainda Kardec é um pedagogo, ainda está ali a escrever aquelas obras, a aula e tal. Portanto, eles depois é que vão evoluindo e começam a aparecer na Europa na forma de mesas girantes. E é então que começa a atrair a atenção de uma série de investigadores como Kardec, em 1854. Em 1854, o professor foi convidado para uma sessão espiritual na casa de amigos, bastante desconfiado das manifestações. Mas, comprovando a veracidade dos fenômenos, achou-se diante de uma nova ciência, com a qual vislumbrou conhecer a dimensão espiritual e os seus habitantes, os espíritos. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa.
Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Tomou para si a tarefa de investigar aqueles efeitos e suas causas, sem preconceito ou dogmatismo, tal como um cientista, fazendo uso da observação e da razão. Numa dessas sessões, Rivail foi informado da missão que lhe estava destinada: codificar o ensino dos espíritos. Para distinguir seu trabalho profissional como pedagogo e a nova fase de sua vida, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Conforme a revelação da espiritualidade, esse nome era o mesmo que havia usado em uma reencarnação, quando havia sido um sacerdote druida. Estava inaugurado o trabalho da codificação espírita. Num período aproximado de 2 anos, Allan Kardec participou ativamente de sessões com os espíritos, valendo-se de vários médiuns, pondo em prática o seu plano de pesquisa dialética, ou seja, perguntas e respostas sobre todos os assuntos de interesse comum. Foi então amparado por entidades de elevada hierarquia espiritual, de vultos como São Luís, Santo Agostinho, Erasto, Fenelon, Emmanuel e o Espírito da Verdade. A compilação desses estudos foi publicada em O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, França, que podemos considerar também como a fundação do Espiritismo. O que se passa nestes 2 anos, também em termos geográficos, colocar isto no terreno. Ele já vivia, portanto, em 1855, ele passa a viver na Rua dos Martires, ainda está em Sèvres em 54, e ele em 1855, depois de um amigo dele, o Sr. Fortier, ter falado da intervenção dos espíritos em finais de 54, convida-o a ir à casa da Sra. Pleine Maison. Era uma magnetizadora, fazia algumas curas, etc. E tinha uma clientela vasta que ela atendia. E ele foi lá, e como vimos no vídeo, foi aí que pela primeira vez ele viu as mesas a girarem e a saltarem, e os objetos também. E ele foi frequentando esta casa. De qualquer das maneiras, um senhor de nome Carlotti falou-lhe na possibilidade de, entretanto, ir a ver outras sessões junto da família Baudin, que tinha estas 2 filhas, Caroline e Julie, na Rua de Rochechouart. Ali perto, estamos a ver, tudo era ali perto da casa, relativamente perto da casa dele. E ele realmente é aqui que se manifesta o espírito Zéfiro, e é aqui que é escrita boa parte do livro dos espíritos, embora ele tenha incorporado também outras comunicações que lhe tinham sido dados por amigos dele, Fortier, etc., e ele apenas depois foi validado. Mas é aqui que é feita o trabalho de leão. É com estas meninas, estas 2 médias, Caroline e Julie. Ele depois não volta muito à casa da Sra. Pleine Maison, porque não havia capacidades de concentração, ela atendia muita gente e tal, e ele dedica-se de facto e intensifica as sessões que tem com a Caroline e a Julie, estas 2 irmãs. Em 56, ele passa a frequentar também a casa da família Jaffé, onde conhece Ruth Céline Jaffé, uma moça que o vai ajudar em muito, como médium, vai ajudar em muito a validar, nomeadamente pelo Espírito da Verdade, as comunicações pelo Espírito da Verdade, aqueles conhecimentos que ele obtinha na casa dos Baudin. Portanto, lá está o tal critério, os 2 critérios que ele utiliza, lógica e universalidade. O da universalidade aqui logo em foco. Ele obtinha uma série de mensagens
na casa do Sr. Baudin, com as duas irmãs, a Caroline e a Julie, e depois vinha confirmar com a Ruth Céline Jaffé. Olhem para este nome, fixar este nome, vamos voltar ainda a falar lá mais para o final deste nome, porque parece estar relacionada com uma figura bem conhecida da recente atualidade do Espiritismo. Esta menina também dava sessões na casa do Sr. Rostand, ficava um bocadinho a norte da casa do Codificador, na mesma rua, na rua 19. Portanto, e ele frequentava também estes dois locais, isto em 1856, e vem a culminar em abril de 1857, como nós vimos, 18 de abril de 1957, no lançamento do Livro dos Espíritos. E isto materializa, digamos, o primeiro marco da missão espírita de Kardec. É lançada nas galerias de Orleans. Deixai-me só chamar aqui a atenção a um pormenor. A Galeria de Orleans, hoje em dia, já não tem a cobertura que tinha, e tem lá duas fontezinhas, vê-se aqui uma e uma outra mais adiante, é no Palais Royal, que existe, é ao pé do Museu do Livro, vale a pena visitar quem tiver curiosidade. E então ele lança o Livro dos Espíritos, de facto em 18 de abril de 1857, não é a versão que hoje temos, nessa altura apenas tinha 3 partes, 501 perguntas e 176 páginas, já foi alvo de uma primeira palestra sobre este ciclo, e entretanto termina-se o ano, e olhamos agora para o resto deste período. Em 1861 há um novo marco, que é o Livro dos Médiuns, a publicação do Livro dos Médiuns. Em 1864, a publicação da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois se transforma no Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. E estas obras são as que consideramos serem as da codificação básica. Muitas mais ele lançou, e veremos também ao longo agora deste período. Chegamos, portanto, ao ano seguinte, 1858, e ele em janeiro de 1858 lança a Revista Espírita, que vai diligentemente lançando todos os meses até desencarnar. 1869, ele inclusivamente ainda prepara o número de abril de 1869, tendo ele desencarnado em 31 de março. Deixou preparada esta revista e depois segue a revista. Também em 1858, mas em abril, ele portanto, ele tem a Revista Espírita, portanto, a Revista Espírita tem a sua sede na sua casa, em Rua de Martir, e ele vai fundar, em abril, na Galerie Valois, no Palais Royal, portanto, no mesmo edifício onde foi lançado o Livro dos Espíritos, mas no ano seguinte ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Digamos que é o embrião de todos os centros espíritas, este decorre dela também. Portanto, é o primeiro centro espírita. E é lançado, enquanto a Revista Espírita tem como sede a sua própria casa, a Sociedade Espírita passa a ter reuniões aqui na Rua de Valois 35, enfiado ali a uma rua adjacente ao Palais Royal. Ele, em 1858, faz sair este primeiro livro, respondendo a uma necessidade da atividade mediúnica que era às vezes praticada sem os nossos cuidados. Portanto, estas instruções práticas das manifestações espíritas, que vai dar depois, mais tarde, origem e vai ser substituído pelo Livro dos Médiuns. Mas, em 1858, era isto que tínhamos, e é atual esta obra, se forem procurar na internet, ou mesmo em capa rígida onde a encontrarem, é atual, é dessa altura. No ano seguinte, em 1859, a Sociedade Espírita muda-se de um lado para o outro do Palais Royal. Estava numa rua adjacente, mais a este, e passa para mais a oeste, para a Galeria de Montpensier, exatamente em abril. E as reuniões passam a ser aí, a Revista Espírita continua a estar sediada na casa do mestre. E, entretanto, em 1859, em julho de 1859, é lançada esta obra, o que é o Espiritismo. Uma obra interessantíssima, não se considera pertencer à codificação básica, mas é uma obra muito esclarecedora. Reparem que ele tinha lançado o Livro dos Espíritos, tinha apropriado o nome de Espiritismo, não sendo ele o criador do nome, mas ele apropriou e deu
o conteúdo e importava esclarecer as dúvidas que houvesse sobre este novo nome para uma nova ciência. E então sai esta obra, não é a versão definitiva, vai ter atualizações, e em 1860 ele lança a segunda versão do Livro dos Espíritos. Versão essa que dá origem às que temos atualmente, integra a codificação básica, portanto passa a ter 4 partes, 1019 perguntas, das quais só 1018 estão numeradas, e 504 páginas. Mas reparem a capacidade de produção deste homem. Durante a vida dele, esta obra é editada 16 vezes. Portanto, estamos a falar em 12 anos, 16 vezes, só esta obra, já não falamos das outras. E se bem que a segunda é a base das cópias que a gente tem hoje, ele ainda faz, até à 12ª, ele ainda põe lá mais umas vírgulazinhas e tal, não altera conteúdo do livro, mas há algumas atualizações pequenas. De qualquer maneira, esta é a que dá origem, a versão que dá origem às que temos hoje. O que é que acontece em 1860 também? Ele vê que a casa dele, e também é um bocadinho incomodado pelos vizinhos, começa a haver ali muita afluência de gente a visitá-lo e a assistir a reuniões mediúnicas em casa dele, portanto, e começa a incomodar a vizinhança, e ele vê-se na contingência de ter que buscar outro sítio, e com um sítio mais amplo e que tenha um escritório, e muda-se para a Rua de Santana 59, a passagem de Santana, que é a última morada dele. Isto é, não é bem a última morada, mas a última é a morada de trabalho dele até desencarne. Ele vai morrer nesta morada, embora venha a ter uma outra morada familiar que já veremos mais adiante. Portanto, em 1860 ele traslada-se e vem viver aqui para a Rua de Santana, e desloca também para lá a revista Espírita e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que estava até 1859, estava no Palais Royal, portanto, passado um ano, salta também para ali e é concentrado tudo em casa do codificador. Nesse mesmo ano, em 1860, nesse ano em que ele muda, ele faz a sua primeira viagem. Ele tem uma visão para o movimento espírita que está muito bem retratada num artigo da Revista Espírita de dezembro de 1868 e está também vertida nas obras póstumas, e uma das coisas que ele visualiza é que o movimento espírita, a casa espírita, deve ter uma casa, um centro, deve ter um sistema de ensino, deve ter uma forma de publicitar o que faz, e deve ter o que ele na altura chamava viagens. O que é que são as viagens hoje? Isto está aqui a acontecer. São as palestras por outras pessoas de outro centro. Isto é, quando convidamos palestrantes de outro centro a virem palestrar ao nosso centro, ou nós enviamos palestrantes nossos a outro centro, o que nós estamos a fazer é confrontar diferentes verdades sobre a mesma realidade, por forma a que o ensino da doutrina e a doutrina tenham uma interpretação tão una quanto possível, mas sempre aberta ao debate filosófico. E por isso ele, nessa altura, o que ele faz é exatamente deslocar-se, e desta vez falo para a cidade de Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Este projeto que aqui está é a primeira viagem do codificador, e entretanto chegamos a 1861. Em 1861, em janeiro de 1861, aparece este livro que vem efetivamente substituir aquelas instruções práticas de 1858, como eu vos disse. Encontra-se ainda as instruções práticas aí, mas realmente é a expansão para o melhor manual de paranormalidade, é do âmbito científico, este livro dos médiuns, portanto, e a primeira edição sai em 1861 com 3 partes, 34 capítulos e 495 páginas. Nesse mesmo ano, em setembro, ele faz a sua segunda viagem. Reparem, é uma expansão daquilo que ele tinha feito no ano anterior, indo agora a Bordeaux,
é significativa desta viagem. Temos que ver que na altura não havia os meios de transporte que hoje há, era muito feito de carruagem, etc. Portanto, e ele fala sempre no final do verão, aproveitando também as férias da sua esposa, e vai a vários sítios fazendo conferências. Ainda neste ano ele vai também a Lille, vai de Paris a Lille. Portanto, é um ano bastante trabalhoso, porque antes de terminar o ano ele lança a segunda edição do Livro dos Médiuns, que é a atual, tem 36 capítulos em vez de 34, 510 páginas. Portanto, esta versão, com o Livro dos Espíritos houve 16 edições do Livro dos Espíritos durante aqueles 12 anos, com esta houve 11 durante a vida de Kardec, de 61 até 69, em 8 anos. A somar às outras 16 e a somar a todas isto só para dar uma ideia da capacidade de produção deste homem, e mais aquelas viagens. Estão a ver, por exemplo, este ano de 1861 foi de extraordinária produção. Em 1862, em janeiro, ele lança esta brochura, muito interessante, um resumo muito interessante, mas Espiritismo na sua expressão mais simples. É atual, não teve alterações, e faz nesse ano a sua maior viagem. É esta viagem que aqui está, durante 6 semanas, 2.800 km. Hoje pode-nos parecer pouco, mas naquele tempo difícil, de carruagem, deu a volta toda à França, foram 20 cidades, mais de 50 reuniões. E estas viagens foram tão importantes no sentido da divulgação da doutrina e a leitura mais ou menos unificada da doutrina, que é vertida em novembro, depois quando ele termina esta viagem, é vertida num relatório interessantíssimo, que é a Viagem Espírita de 1862, que eu aconselho a sua leitura, e a versão atual é esta, que saiu, não teve atualizações. Entramos depois em 1864, e aqui temos, em 1864, em abril, o lançamento a única obra da codificação básica que tem dois nomes, muda de nome. Começa por ser a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, e ele, nesse mesmo abril, ainda lança um resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é a transformação em brochura de um artigo que estava na Revista Espírita, foi lançado na Revista Espírita em 1864 e é atual. Em agosto de 64, ele lança um suplemento que vai incorporar depois o Evangelho, portanto, a imitação do Evangelho, que é a prece, que hoje é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e é atual, e faz a sua quinta viagem e a única viagem divulgativa ao estrangeiro. Ouve-se às vezes falar que Kardec foi ao Brasil. Não, senhor, Kardec só visitou, em termos divulgativos, só visitou a Bélgica, e os países que ele, na sua encarnação, visitou foi a Suíça, onde foi formado, a Bélgica e França. Ok? Portanto, ele vai a Antuérpia e Bruxelas em setembro de 1864, e é a sua única viagem ao estrangeiro. Entretanto, entramos em 1865 e logo em julho é lançada a segunda edição daquela obra, o que é o Espiritismo, que ele tinha lançado em 1859, e esta passa a ser a edição definitiva. De qualquer das maneiras, durante a vida são feitas 8 edições só desta obra, a somar as outras todas, às 16 do Livro dos Espíritos, às 11 dos Médiuns. Já vamos ver também das outras. Entretanto, ele em agosto de 65 lança mais uma obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno, na sua primeira versão, e este Céu e Inferno vai ter 3 edições durante a vida dele, mas é a primeira obra cuja edição definitiva é publicada já após o seu desencarne, embora não tenha atraído nenhum problemas, contrariamente ao que se passa com a última, a Gênese. Mas pronto, 3 edições do Céu e Inferno, e em novembro é mudado então o nome à imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e passa a chamar-se o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um prefácio, uma introdução, 28 capítulos, é a terceira edição, substitui a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, é a edição atual,
E durante a vida dele, ele faz 4 edições desta área, a somar as outras todas que já tínhamos visto também. Neste ano ele adquire uma propriedade, não é bem adquirida neste ano, já vinham sendo feitas conversações, mas ocupa esta propriedade na Vila Segur e para lá se muda a residência familiar, ele e a mulher, para lá se muda. Embora ele dada a distância, em Paris nesta altura, ir entre este número 8 e o número 7 não era assim tão fácil, e para o trabalho que ele tinha, ele continuou a ter um apartamentozinho junto na passagem de Santana, onde estava a sede da revista Espírita, da Sociedade Espírita, e ele passava lá a maior parte das noites, embora a sua mulher tenha passado a residir habitualmente na Vila de Segur. Ele, na Constituição do Espiritismo, quando ele fala na casa, ele também engloba ter a ideia dele nesta Vila de Segur era construir umas habitações para pessoas idosas, fazer caridade e ter também uma habitação para ele. Portanto, é a segunda morada do codificador, digamos, nessa altura. Em 1866 ele faz a sua 6ª viagem a Bordeaux, vem a Bordeaux. Em 1867 ele faz a sua 7ª e última viagem. E é nesta viagem que ele conhece Leon Denis. Leon Denis tem 18 anos e em Tours Leon Denis aproxima-se, vai conhecer o codificador e vai conversar com ele, dá-se aqui o encontro de Leon Denis, que é uma figura que depois é um continuador do Espiritismo e mais tarde é um dos membros fundadores da União Espírita Francesa. Já veremos adiante quando aquela também surge. Mas isto é apenas uma curiosidade para dizer que é aqui o primeiro encontro de Leon Denis com Kardec, exatamente quando ele está em Tours, nesta viagem que ele faz por Orleans, Tours e Bordeaux, e é a sua última viagem, a 7ª e última viagem. Em 1868 ele lança a primeira edição da Gênese, que, como dissemos na conferência anterior, ela é igual entre a primeira e a quarta, mas esta é também uma das obras cuja última edição, a 5ª, é publicada, tal como o Céu e o Inferno, já depois do desencarne. Só que esta é publicada em 1872, 3 anos depois do desencarne, e suscita dúvidas sobre a adulteração, se não houve, mas nós vimos na palestra, e eu já tentei demonstrar, era preciso contar com a mão criminosa da sua devotada viúva Amélie Boudet, que era quem assumiu toda a herança de Kardec e se responsabilizou pela continuidade da obra nos primeiros tempos, fundou inclusive uma sociedade anónima por cotas, mas ela detinha cerca de 60 e tal por cento das cotas, a Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, e França entra, declara guerra à Prússia, e a Prússia depois invade e Paris passa muito mal nos anos 70, 71. Portanto, e esta deve ser uma das razões porque não foi logo publicada, foi publicado do Céu e o Inferno logo nos meses a seguir, a última edição, a 4ª edição do Céu e o Inferno, e não levantou suspeitas nenhumas. Esta, como foi mais tarde, levantou algumas suspeitas, mas não há indício, não vejo com racionalidade, não vejo, só até por este facto de ser preciso contar com a mão criminosa da Amélie Boudet, que foi devotada esposa e também espírita, foi ela a continuadora da obra depois do desencargo. E depois teremos também ver que a própria obra vem logo na capa dizer que é a edição corrigida, alterada e aumentada. E o próprio governo francês se tinha consciência que Allan Kardec tinha morrido 3 anos antes, portanto tinha que ter provas irrefutáveis de que não estava alguém a serviço do nome e a publicar outras coisas. Portanto, alterações há, adulteração não, duvidoso, não parece. Mas nós tratamos disso nesse assunto e se quisermos podemos continuar a discutir este assunto. Portanto, isto em janeiro de 1868. Portanto, durante a vida dele há 4 edições, como a gente falou. E ainda em fevereiro de 68 ele publica esta obra, Caracteres da Revelação Espírita, que, portanto, é um repositório de um artigo que tinha saído em setembro de 67 a Revista Espírita, que dá
origem à parte primeira da Gênesis em janeiro de 68 e depois é extrapolado para uma brochura, dada a sua importância, a caracterização da doutrina para esta obra. É atual, não teve alterações. Chegamos a 1869. O filósofo Leon Denis, um dos seus discípulos diretos, chamou Kardec de o bom senso encarnado. O eminente astrônomo Camille Flammarion traçou o espírito kardeciano em 3 palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Ele morre 31 de março de 69, morre a trabalhar, morre na passagem de Santana, no escritório da Revista Espírita e da Sociedade Espírita, e também o seu alojamento de trabalho, digamos assim. Morre como a entregar a um funcionário de uma livraria, a entregar um número da Revista Espírita, e tem uma 5 cardíaca, rompe-se um aneurisma, e morre em 31 de março. Seguem-se as exéquias que tardam 2 dias, portanto, e ele vai a enterrar no cemitério de Montmartre. Não é onde está a tumba atual dele, mas ele vai primeiro para o cemitério de Montmartre, seguindo este trajeto que aqui está, no dia 2 de abril de 1869. É um sítio bonito, tem também uma igreja ao lado, vale a pena visitar. Portanto, nesse ano, e agora vamos falar do depois de Kardec. Portanto, nesse ano, logo passado uns meses, no pós-codificador, a sua viúva reside na Vila Segur, muda-se, porque já estava planeado sair da passagem Santana, ele estava mesmo nas vésperas de passar dia 1 de Abril para a Rua de Lille 7, onde instalaria a revista Espírita, a Sociedade Espírita, e que criaria a Livraria Espírita, porque o volume das obras era tão grande que era preciso já respeitar compromissos comerciais, etc. Portanto, havia que haver uma livraria. E ele tinha também já concebido que havia de legalizar toda esta atividade frente ao Estado, numa sociedade anónima de Caixa Geral e Central de Espiritismo, tivesse uma entidade comercial que pudesse prestar contas ao Estado, dado o volume também já das publicações, etc. Portanto, tudo isto estava na cabeça dele, estava vertido, e Amélie Boudet e alguns seus amigos apenas dão execução a isto, fundando esta sociedade em julho, e de que é a tal sociedade por cotas de Amélie Boudet, de 40 mil francos, que era o capital social desta sociedade. A Amélie Boudet entra com 25 e é sócia maioritária, é supervisora, tem uma direção de 3 administradores. Portanto, isto é como acontece em 1869. Nesse ano é publicado em maio este catálogo relacional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, que Kardec tinha preparado e é atual. É então, cá está, a 4ª edição do Céu e Inferno, uma das obras cuja edição atual é baseada numa que foi publicada após a morte, mas aqui nunca ninguém pôs problemas, embora tenha sido publicada em junho de 69, nunca ninguém pôs problemas, admitiu-se que era claramente dele, e é esta que dá origem às atuais, que hoje podemos comprar na biblioteca. Portanto, houve 3 edições durante a vida e mais uma deixada por ele, portanto 4 edições no total. E entretanto, um ano depois, em 1870, é transladado o corpo de Kardec, é transladado do cemitério de Montmartre para o cemitério Père Lachaise, onde permanece hoje. Foi-lhe feito um monumento pela sociedade anónima, um monumento megalítico, digamos, um busto, e esse monumento tem inclusivamente esta inscrição tumular que não conseguimos comprovar que seja dele. É muito bonita, mas a autoria não parece ser dele. Entretanto, França, ao ter declarado guerra à Prússia, a Prússia leva a melhor e passam os terríveis anos de 1870 a 1880. Em 1871, inclusivamente, não há
a romaria, a romagem habitual no dia 31 de março ao Père Lachaise. E quando França se recompõe, há alterações na sociedade anónima, também Pierre Gaëtan Levarie, etc. E é publicada em dezembro de 1872, então é publicada a última versão da Gênese, a tal, que é alvo de algumas discussões sem razão, mas são discussões que vêm só 12 anos depois, depois da Amélie Boudet ter morrido também, começa um historiador a levantar as coisas. Ninguém deu conta, nem Leon Denis, nem Gabriel Deslane, enfim. O próprio Henri Sauce, e lá está, a mão criminosa da Amélie Boudet, não pode ser. E depois estava escrito, e o próprio governo francês, não me entra, mas pronto. De facto, em dezembro de 1802 é lançada a quinta edição, que, cá está, 4 edições durante a vida, mais uma quinta edição. Portanto, é a última edição que é a base dessas obras que nós aí temos. Para quem eventualmente seja mais curioso das coisas e seja estudioso, vale a pena até comparar as anteriores com esta. Desde já vos digo que o conteúdo tem alterações, mas o conteúdo está lá. Não tem, na nossa opinião. Não há aqui adulteração nenhuma na nossa opinião. O que é que se passa durante este período todo? Bom, em 1873 já Pierre Gaëtan Levarie está na sociedade anónima e este homem acaba por levar até à falência esta sociedade em 10 de janeiro de 1895. Faz uma série de desmandos, inclusive vai preso por um problema de fraudes de fotografias com um fotógrafo que supostamente era médico, mas depois viu-se que era fraude, enfim, e ele até passa um tempo na prisão. Enfim, mas em 1873, em 18 de outubro, este é um dos administradores, embora Amélie Boudet continue a ser a sócia maioritária aí de 3 administradores, muda o nome daquela sociedade anónima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, muda para a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Kardec. Ainda Amélie Boudet é viva. Depois, em 1878, passa a ser a Sociedade Científica de Estudos Psicológicos e a livraria muda de nome, passa a ser, e é a única mudança do nome da livraria. Passa a ser, em vez de ser a Livraria Espírita, passa a ser a Livraria Científica de Estudos Psicológicos. Em 1882, face a estes desmandos todos, Levarie foi preso, estava a seguir uns caminhos que a própria Amélie não estava de acordo, ninguém estava de acordo, e Gabriel Deslane, Leon Denis, o tal Leon Denis, que se encontra com ele em Tours, em 1867, com a aprovação da própria Amélie Boudet e com o apoio do espírito Allan Kardec via psicografia, que podemos encontrar várias psicografias, primeiro nessa data, em 81, 82 e 83, nesta obra. Berthe Fropo, que contemporânea da Amélie, amiga da Amélie, foi também vice-presidente desta União Espírita Francesa, fundam a União Espírita Francesa, uma alternativa àquela sociedade que vinha sendo desmandada por Levarie. E em 24 de dezembro de 82 acontece esta sociedade. Em janeiro de 83, em 21 de janeiro de 83, desencarna a viúva. Portanto, e como é que fica o ano de 83? Aqui vemos as duas ramas que segue o movimento espírita. Portanto, por um lado, a Sociedade Científica de Espiritismo, ainda na mão de Pierre Gaëtan Levarie, que muda outra vez de nome, em outubro muda para a Sociedade Científica de Espiritismo, e a União Espírita Francesa, que já vinha sido fundada desde 24 de dezembro do ano anterior, 82, e em março até cria o jornal Le Spiritisme. A revista espírita continua aqui na Sociedade Científica de Espiritismo. É a cisão que há aqui nesta altura. De qualquer das maneiras, ela continua. Esta sociedade, pela mão, a Sociedade Científica de Espiritismo, continua, vai mudando de sítio em Paris, e em janeiro de 1890, com o espólio que deixou a Amélie Boudet de Kardec, colige uma série de apontamentos, coisas que não tinham sido publicadas, mensagens, etc., num livro que é as obras póstumas, vale a pena ler para os estudiosos de Kardec, perceber as vicissitudes por que Kardec passou e complementar pequenos detalhes. É uma obra maravilhosa, aconselho a leitura, mas é publicada pela Sociedade Científica de Espiritismo, Pierre Gaëtan Levarie, em 1890. Nesta obra é falada, e já em 1860
está lá uma mensagem em que, foi em casa de Kardec, e através de uma média, a Sra. Schmidt, há uma mensagem que fala da possível volta de Kardec. Portanto, há um espírito que lhe diz que, entretanto, há trabalhos que convém acabar antes de partir, por isso dar-lhe-íamos o tempo que for necessário a concluí-los. E há uma nota muito, muito curiosa de Kardec, é o próprio Kardec, que deixa escrito as suas notas: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que o homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio de outros. Antes julgava ele, Kardec, que, portanto, no final deste século XIX ou no início do século XX, voltaria de acordo com esta mensagem. Bom, esta ideia, as pessoas da altura estiveram muito atentas a elas e, inclusivamente, criaram a ideia de que ele estaria encarnado no Havre em 1897. Leon Denis, o mesmo Leon Denis, que é um dos fundadores da União Espírita Francesa, discípulo de Kardec, 50 Clementuras, etc. E faz o prefácio desta biografia de Henri Sauce. Curiosamente, Henri Sauce, o homem que levanta a celeuma da segunda edição da Gênesis, em 1884, já Mélie Boutet era falecida, mas ele escreve o prefácio desta obra e diz: não é verdade. E como é que isto também se pode comprovar? Porque ele diz: foi somente às vésperas do Congresso de 1925, ele organiza o primeiro Congresso Internacional Espírita, que o grande iniciador, Kardec, começou a se manifestar no nosso grupo no Médio em Transe. Mas ele já havia, então, dito uma série de mensagens, lembram-se? Aberto Fropo, naqueles anos antes da fundação, 81, 82, 83, na fundação antes da União Espírita Francesa. Portanto, mesmo que não houvesse mais comunicações entre 83 e 25, reparem, há 42 anos. Portanto, como é que... portanto, ele tinha que encarnar, crescer, interessar-se pelas questões do espírito e me tornar a falecer. Não é credível. Pois não é credível. Até porque ele depois continua a publicar, por exemplo, este livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, é baseado em comunicações psicográficas do próprio Kardec. Claro que o tempo foi andando e julga-se já no século passado, portanto, no século XX, que há quem diga que foi Chico Xavier. Vamos ver o contraponto disto. Há quem diga, professor, que Chico seria uma reencarnação de Allan Kardec. Há essa teoria que ele desmentiu várias vezes. A mim próprio, em intimidade, ele me narrou algumas experiências anteriores, algumas reencarnações, que nada tem a ver com Allan Kardec. Uma vez conversando com Chico, ele me contou uma história, Obras Póstumas. Na segunda parte, diz assim: da minha iniciação no Espiritismo. Então o professor Rivai conta como é que ele tomou conhecimento, o convite dos amigos, ele foi ver aquele material, foi à casa da Chora Maison, isso mesmo, ficou conhecendo as duas meninas bordando, e uma menina por nome Ruth Celina. Saiu o Parnaso. Chico já era rapazinho, 17 anos, curso primário. Aparecia um homem para conversar com ele. Então, aquilo que ele estava lendo no livro dos Espíritos que deram presente, havia coisas que ele não entendia. Então, um homem apareceu e falava para ele. Aí deram-lhe um presente que havia um retrato do Senhor Allan Kardec. Esse homem aconselhou que quando ele fosse estudar o livro dos Espíritos, ele fizesse uma prece. Ele estava fazendo a prece, chegou um homem. Você perguntou o nome dele? Não, eu fiquei acanhado. Não, eu sou Kardec. Assim como você me ajudou nas revisões que o Espírito Verdade fazia, eu vim colaborar com você, meu filho. Ruth Celine Japé.
Meus amigos, com este depoimento do próprio Chico Xavier, retratado agora ao Leonardo Rocha, somando ao depoimento que vinha de Divaldo Franco, estamos em condições de dizer que, afinal, Chico Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Ruth Celine Jafé, a tal menina que vos chamei a atenção de início, que em 1856 começa a ajudar Kardec, através de comunicação de espírito da verdade, a validar aquilo que ele recolhia com as meninas Baudin. Se, em termos psicológicos, de facto, a personalidade psicológica de Chico Xavier não tem nada a ver com a de Kardec, científico, racional, muito conhecedor, tem sim, mas já tem mais que ver, até com o seu aspecto eventualmente inferinato, com uma anterior encarnação de uma mulher. Também o facto do próprio Chico dizer que estava a comunicar mediunicamente com o próprio Kardec, então o Kardec não poderia ser Chico, certo? Bom, meus amigos, sobre este assunto era o que eu tinha para vocês. Eu consultei estas referências que aqui estão, fomos falando ao longo do tempo da exposição delas. Aqui à direita encontram os vários links para os filmezinhos que consultamos. Eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra e vou publicá-la neste canal de Espiritismo JG e estarei à vossa disposição para perguntas, mas também podem fazê-las para o meu e-mail, caso no tempo útil não possamos respondê-las a todas. E pronto, como vos disse, estarei agora à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram colocar sobre este assunto ou sobre outro qualquer. Muito obrigado pela vossa atenção.